Oi, eu sou o Igor Chico, sou um dos organizadores do Slam do Pico, que é um slam que acontece na zona noroeste de São Paulo. A gente, desde 2018 e 2019, que a gente faz edições mensais, e são edições itinerantes. Então, o período que a gente não teve em pandemia, isolamento social no caso, né? A gente fez as edições em vários bairros diferentes da zona noroeste de São Paulo. Então a gente circulou Pirituba, Jaraguá, Brasilândia, Perus, Morro Doce, Sol Nascente, enfim, Freguesia, alguns bairros aqui da região. A gente surgiu justamente com o intuito de disseminar a cultura do Islã, o movimento do Islã, o movimento da literatura periférica, do qual a gente faz parte, junto aí com saraus, né, com saraus do território, com o intuito de disseminar isso nessa região, que é a região noroeste. A gente só tinha antes o Islã da Norte, então a gente é o primeiro Islã que ocupa esse pedaço da zona noroeste. Sendo que a gente tem uma cidade com uma movimentação grande de Islãs, né? Então a gente é o primeiro Islã aqui. E uma das nossas premissas muito importantes, assim, que a gente pensou no começo, foi de se aproximar com o funk, fazer o diálogo com o funk, por ser uma cultura, enfim, de periferia também, e por ser um movimento que é muito forte no nosso território, né? O movimento da cultura funk. Então a gente se aproximou do funk, e faz esse diálogo com o funk. Além disso, a gente trabalhou durante muito tempo e trabalha ainda com oficinas em escolas, serviços de mídia socioeducativa, enfim, equipamentos culturais da região, para se aproximar e para, enfim, ampliar o público, atrair a galera, enfim, para esse movimento da literatura periférica, para fomentar essa cultura. Oi, gente, eu sou Larissa Cordeiro, faço parte do coletivo Slam do Pico com o Igor e tô aqui para defender a relevância do nosso slam no circuito de slams de São Paulo, né, como um forte candidato a ser premiado pelo concurso Slam Poesia São Paulo. Bom, para começar, eu acho importante a gente falar sobre o que diferencia o Slam do Pico da maior parte dos slams da cidade. O diálogo com o funk, né? Nós somos o primeiro coletivo que propõe ação e diálogo, proximidade entre duas linguagens de extrema potência da juventude de periferia, os slams e o movimento funk. Vocês já pararam para pensar por que o movimento funk ainda é uma pauta muito mais vinculada à Secretaria de Segurança Pública do que propriamente à Secretaria de Cultura? Por que o funk ainda não está na agenda cultural da cidade, sendo um movimento tão expressivo e fundamental para a cultura da periferia? Por que apesar dessa proximidade ideológica entre os saraus e os slams, né, e os bailes, fluxos de rua de funk, esses públicos ainda estão, de certa forma, distantes? A gente acredita que isso acontece porque ainda hoje o funk é muito discriminado, inclusive nos espaços culturais de luta e resistência, que não estão isentos de reproduzirem preconceitos em relação ao funk e o seu público, né? O Slam do Pico, ele é fruto da tentativa de responder às nossas próprias inquietações, uma vez que a gente faz parte desses movimentos, né? A gente transita entre eles. E aí a gente pensa, como é que a gente pode atuar nessa problemática, né? O que a gente pode propor de ação efetiva para diminuir esses abismos? Será que um poeta pode ser MC? Um MC pode ser poeta? Um compositor pode ser escritor? Um escritor pode compor? É daí que surge o Slam do Pico e a proposta de aproximação da literatura periférica, do movimento de slams, com a juventude do funk. Além disso, desde 2018 a gente está atuando no território noroeste, como o Igor falou, né? Antes da pandemia no presencial. E durante o isolamento, a gente não parou. Foram lives e eventos híbridos ininterruptos. Nas nossas realizações mais recentes estão a produção de um EP de funk e uma antologia. Os dois trabalhos intitulados A Favela e o Terror dos Bicos, que é o grito do nosso slam. Então tá aí, é por isso que a gente acredita que o nosso slam é relevante sim para a cena